Um vídeo, um grito, uma arquibancada completamente dividida. O que parecia ser só mais uma briga de torcida, na verdade, abriu uma ferida muito mais profunda. Uma ferida que pulsa bem no coração do futebol brasileiro. Olá! Antes de começar, é importante dizer que essa análise que vamos apresentar é baseada num estudo do site Código Aberto. Eles são uma mídia independente que se aprofunda em temas bem complexos e sobrevive de doações. Se o conteúdo aqui for relevante, vale a pena considerar um apoio. A análise deles, aliás, começa com um fato que literalmente incendiou o país. Vamos para a cena. Domingo, 26 de outubro, Estádio Castelão. Uma torcedora do Fortaleza aponta e começa a confrontar um pai e um filho que estão assistindo ao jogo no meio da torcida do Leão. E qual era o crime deles? Estavam usando roupas neutras. Foram logo identificados como mistos, sabe? Aqueles torcedores que dividem a paixão entre um time local e outro do eixo Rio-São Paulo. E aí veio o grito que viralizou. Aqui é Fortaleza! Respeita a nossa camisa! A emoção ali é crua. A tensão é quase palpável. E olha, um pouco antes, outro grupo já tinha sido expulso pela polícia pelo mesmo motivo. Mas foi esse vídeo que transformou o episódio num debate nacional. O Flamengo soltou nota de repúdio e as redes sociais se dividiram de um jeito que a gente só vê em eleição presidencial, com parte do país mirando suas armas, de novo, contra o Nordeste. E aí fica a grande pergunta, né? Por que um incidente que parecia ser isolado virou símbolo de uma disputa tão, mas tão grande? Para entender isso, a gente vai precisar ir muito além das 4 linhas do campo. Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar no tempo, entender como foi construída a arquitetura de uma hegemonia, uma estrutura de poder que, por décadas, deixou o futebol nordestino em segundo plano. E bem no centro dessa discussão toda está a figura do torcedor misto. Mas aqui tem um ponto que é crucial. O torcedor misto não é a causa do problema. Ele é, na verdade, o sintoma mais claro de uma desigualdade que é histórica e estrutural. Essa desigualdade toda foi construída em cima de um monopólio duplo, totalmente controlado pelo Sudeste. O poder de contar histórias e, claro, o poder de controlar o dinheiro. Pensa bem, por décadas, a televisão transmitia para o Brasil inteiro, em horário nobre, os jogos de quem? Flamengo, Corinthians, Vasco. Enquanto isso, clubes como Ceará e Fortaleza eram praticamente relegados a notas de rodapé, sempre ali batalhando na segunda divisão, quase invisíveis para o grande público. A narrativa era uma só, e ela definitivamente não vinha do Nordeste. E o que esse slide mostra, de forma bem interessante, é como o poder financeiro cimentou tudo isso. Primeiro, com a consolidação da Rede Globo como a grande vitrine do esporte lá nos anos 70, e principalmente com o fim da negociação coletiva dos direitos de TV em 2011, quando o Clube dos 13 implodiu. Isso criou um ciclo vicioso. Mais grana para os clubes do Sudeste, que montavam times melhores, ganhavam mais títulos e, com isso, garantiam cotas de TV ainda maiores. Só que essa estrutura de poder, essa hegemonia, começou a ser desafiada. A ascensão do futebol nordestino não foi um evento isolado, não. Foi uma verdadeira revolução que aconteceu em 2 grandes ondas. A primeira onda, a gente pode dizer que foi impulsionada por fatores externos. O crescimento econômico da região e, claro, toda a infraestrutura que veio com a Copa do Mundo. Já a segunda onda, essa sim a mais decisiva, veio de dentro. Uma revolução na gestão dos próprios clubes. A Copa de 2014 deixou um legado de concreto, né? Arenas super modernas em Salvador, Recife, Fortaleza e Natal. Foi um salto de qualidade gigantesco, mas também foi uma faca de 2 gumes. Como a gente vê aqui na tabela, essas arenas trouxeram custos de operação altíssimos, o que virou um desafio financeiro constante e acabou expondo a fragilidade da gestão daquela época. E é exatamente aqui que a segunda onda mostra toda a sua força. Dá uma olhada nesse crescimento de receita do Fortaleza. Saiu de 24 milhões de reais em 2017 para impressionantes 371 milhões em 2023. Isso não é sorte, gente. É o resultado direto de uma profissionalização radical da gestão. E essa profissionalização seguiu por 2 caminhos principais bem diferentes. De um lado, o modelo do Fortaleza, que a gente pode chamar de construção. Um crescimento orgânico de dentro para fora. Do outro, o modelo do Bahia, o de compra, uma rota globalizada com a aquisição pelo City Football Group. E a escala desse segundo modelo é simplesmente gigantesca, 1 bilhão de reais. Foi esse o investimento total do City Football Group para comprar 90% da SAF do Bahia, quitando dívidas históricas e mudando o clube de patamar no mercado da bola. Agora,
Vamos para um ponto que é fundamental. Nenhuma dessas mudanças, nem no campo, nem nos escritórios, teria o mesmo impacto sem uma revolução paralela na comunicação, a luta para controlar a própria narrativa. De repente, um novo ecossistema de mídia digital surgiu para preencher aquele vácuo deixado pela imprensa tradicional. Portais como o ENE45, podcasts como o 45 Minutos e uma legião de influenciadores digitais passaram a cobrir o futebol nordestino com a profundidade e, principalmente, com a paixão que ele sempre mereceu. E isso aqui ilustra, de forma brilhante, um ciclo virtuoso. O sucesso dos clubes em campo dava pauta para essa nova mídia. Aí, a cobertura apaixonada dessa mídia fortalecia o orgulho regional, aumentava o engajamento e, por consequência, gerava mais receita para os clubes. Aquela lógica do torcedor misto começou, aos poucos, a perder força. E tudo isso nos traz de volta ao presente. Toda essa transformação cultural, econômica e esportiva não é só uma percepção, um achismo. É um fato, e um fato comprovado por dados. Uma pesquisa de 2023, feita pelo O Globo, em parceria com o Ipsos IPEC, revelou uma mudança sísmica. Os torcedores do Nordeste são, hoje, os mais fanáticos do Brasil. 42,3% deles deram nota máxima para a própria paixão pelo clube. E os dados não param por aí, não. Eles lideram em todas as métricas de engajamento. São os que mais assistem aos jogos, os que mais acompanham o noticiário do próprio clube e os que mais se sacrificam por uma partida. Aquele antigo espectador que era periférico se tornou o protagonista apaixonado da história. E isso tudo nos leva de volta ao Castelão. Aquele grito na arquibancada que, para muita gente, soou como intolerância, agora ganha um novo significado, não é mesmo? Talvez não fosse sobre excluir o outro. Talvez fosse sobre afirmar um pertencimento, sobre ocupar plenamente um espaço que, por décadas, foi simbolicamente negado. Então a questão que fica é essa. Depois de emergir de décadas de subalternidade, de ter a sua história contada por outros, quem é, agora, o verdadeiro protagonista da sua própria narrativa no futebol brasileiro? A resposta, ao que tudo indica, parece ecoar das arquibancadas do Nordeste.